Deus. O meu tema hoje à noite é sobre o sincretismo. Foi me pedido para falar sobre o sincretismo nas religiões. E eu quero começar, tem água aqui para mim? Pode ser essa, né? Tá. E o nosso formato, eu vou fazer uma apresentação e depois nós vamos abrir para perguntas, né? Acho que o pastor Luigi vai nos ajudar aqui também neste momento de perguntas e respostas. Então eu vou fazer uma apresentação sobre o sincretismo. Primeiro eu quero citar uma obra do Cássio Silva, que ele está envolvido também com missões, e ele escreveu um livro muito bom chamado Fenomenologia da Religião, compreendendo as ideias religiosas a partir de suas manifestações. E a definição que ele apresenta no livro sobre o sincretismo é a seguinte: inicialmente o termo sincretismo foi usado por Plutarco no século I para designar a união das cidades cretenses contra os inimigos comuns. No grego, sim, união, e cretismo, os cretenses. Somente no século XVI a expressão passou a ser relacionada com a mistura religiosa. E ele ainda continua dizendo que Scott Moreau, professor de religiões populares no Eton College, nos Estados Unidos, define sincretismo como uma substituição ou uma diluição de elementos essenciais do Evangelho. Segundo o seu raciocínio, o conceito pode ser ampliado para substituição ou diluição de elementos essenciais de determinada religião. Já um outro autor, o David Hasselgrave, ele entende sincretismo como uma modificação e uma adaptação de crenças e práticas de sistemas opostos ou diferentes, resultando em um novo sistema. Nesse caso, o termo fica bem restrito, pois nem sempre surge um novo sistema. Tem também uma definição que eu acho muito apropriada, porque traz para o nosso meio, do George Metter, no Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, da editora Vida, e para ele sincretismo, né? Ele diz: por extensão, designa-se qualquer mescla de pensamentos e práticas diversos, com o objetivo de formar um todo, criando a partir dessa união algo novo, mantendo essencialmente as mesmas características das anteriores. E alguns exemplos de sincretismo do Brasil, posso citar, por exemplo, a LBV, a Legião da Boa Vontade, que reúne elementos do catolicismo e também do espiritismo. A LBV propõe ser a quarta revelação de Deus aqui ao mundo, né? Então ela faz um desdobramento do kardecismo. O kardecismo afirma ser a terceira revelação. A primeira revelação de Deus aconteceu com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira revelação com Allan Kardec. Já Alcírios Arur aparece no cenário propondo ser ele a quarta revelação de Deus à humanidade. Tem outros grupos também que vão expressar bastante isso, como o Santo Daime, a Teosofia, que foi fundada por uma russa radicada nos Estados Unidos, em 1870, nos Estados Unidos, que é a Helena Petrovna Blavatsky, e a Teosofia é bastante eclética também, e ela aceita crenças de vários grupos. Podemos citar também o Santo Daime, que tem estado bastante na mídia, muitas vezes comentado. Recentemente, um neto do Chico Anísio faleceu por envolvimento, alguns afirmam, com o Santo Daime. O Daime também reúne elementos da pagelança, da cultura indígena, também do espiritismo e também do catolicismo romano. Ainda temos a questão da Umbanda. A Umbanda não é uma religião africana, ela é uma religião brasileira. Ela foi fundada no Brasil e ela reúne elementos também de diferentes segmentos, né? Então, essa é a mistura. Apesar de o uso do termo sincretismo, né, nesse sentido ser relativamente recente, a prática em si ela é muito antiga. Já no Antigo Testamento, encontramos exemplos de sincretismo, como o caso dos povos que ocuparam a Samaria. Isso está em 2 Reis, capítulo 17, versículo de 27 a 33. O rei Assírio enviou para as terras do reino do norte grupos de vários povos que levaram consigo seus respectivos deuses. E os da Babilônia fizeram para si o deus
Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram a Zima, os aveus fizeram Nibás e Tartak, e aí vários deuses foram surgindo, né? A gente vai ver isso em 2 Reis, capítulo 17, repetindo o versículo de 27 a 33. Eu acho que um exemplo muito claro de sincretismo no Antigo Testamento é aquilo que gira em torno de Acabe e Jezabel. Embora eles estivessem envolvidos com o culto a Yahvé, ao mesmo tempo eles abrigavam cultos de outros deuses, como Baal, Azera, e essa foi a encrenca de Elias com os seus seguidores lá no Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Baal e Azera, e ele teve uma grande vitória. No Novo Testamento, há o exemplo clássico do gnosticismo, que era um sistema religioso dualista, que incorporava elementos dos mistérios orientais, do judaísmo e do cristianismo, e de conceitos filosóficos e religiosos dos gregos, e que foi combatido por vários autores bíblicos, inclusive João combateu bastante o gnosticismo, né? Quais são as causas do sincretismo? Em última análise, o sincretismo é fruto, né, de vazio espiritual. Então as pessoas não se sentem bem ou elas não se sentem supridas, realizadas no sistema de crenças, e elas costumam buscar essa realização em diferentes lugares. Hoje é um fenômeno muito comum, como sempre foi, mas hoje muito mais acentuado por causa da informática, da comunicação. Nunca uma geração de crentes foi tão bombardeada com informações como nós somos atualmente. Nunca a sociedade foi tão bombardeada com informações como somos atualmente. Então, em termos históricos, culturais, entretanto, o sincretismo ele pode surgir de algumas causas, né? E o Cássio Silva coloca a primeira: imposição. Em processo de conquista e dominação política, é historicamente comum a imposição da religião dos dominadores como parte do processo de subjugação. Assim aconteceu na época das conquistas de Alexandre o Grande, quando a religiosidade e a mitologia gregas foram amplamente difundidas. Isso também aconteceu no período das grandes expansões europeias, quando a religião dos estados andava de mãos dadas com os colonizadores. Sempre que uma religião é imposta, o povo a assimila superficialmente, no nível das formas, mas não no nível dos significados, e sua antiga religiosidade permanece viva. Por exemplo, a maioria dos indígenas brasileiros passou pelo processo de cristianização realizado pelos evangelistas ou evangelizadores católicos, como os capuchinhos, os jesuítas e os salesianos. Os famosos jesuítas são o padre Manuel da Nóbrega, padre José de Anchieta, e vieram para aqui, para nossa terra, com o intuito de evangelizar, até para inibir no nosso solo o progresso que a reforma protestante estava fazendo em larga escala lá na Europa. Então havia um interesse muito grande da coroa em frear esse progresso por aqui. Bom, tentando livrar os indígenas do genocídio promovido pelo governo e pelos militares, esses religiosos faziam aldeamentos, nos quais reuniam várias aldeias ou famílias de vários povos em um processo unificado de catequese. Proibiam a prática da religião tradicional, a religião deles, e impunham o catolicismo ao mesmo tempo que proibiam o uso da língua materna e impunham o português. O resultado foi um sincretismo religioso que até hoje influencia não apenas o catolicismo, mas também o evangelicalismo popular. Eu me lembro uma vez, eu estava em Salvador, na Bahia, e eu conversei com o bispo auxiliar de Salvador, Dom Boaventura Kloppenburg. Conversei com ele por 40 minutos. E teve um momento que eu perguntei para ele: bispo, qual é a relação de vocês com o pessoal do culto afro? Ele disse: nossa relação é muito tranquila, porque o pessoal que frequenta o culto afro, seja candomblé ou umbanda, eles vão no terreiro, mas eles não saem da igreja católica. Ao mesmo tempo que eles estão aqui, estão lá também. Nós realmente temos problemas com aqueles que se tornam evangélicos, porque uma vez eles se tornam evangélicos, nunca mais eles voltam. Então foi interessante ouvir essa afirmação do próprio bispo. Uma outra questão, uma outra causa aí
do sincretismo seria uma interação religiosa. Alguns sistemas religiosos são resistentes ao sincretismo, enquanto outros são bem abertos. E no segundo caso, o simples contato com outras práticas religiosas já é suficiente para causar misturas de princípios. As sociedades de cultura menos tradicional estão mais abertas a absorver o que consideram melhor nas suas religiões. É o caso dos segmentos religiosos considerados esotéricos. Em tempos de globalização, quando o pluralismo e o relativismo pós-moderno imperam, cresce a tendência à subjetividade religiosa, na qual cada um pratica o que acha melhor. Essa interação, porém, não é privilégio da pós-modernidade, pois os romanos já praticavam intercâmbio de deuses, inclusive com povos por eles subjugados. Esse também foi o principal problema dos israelitas nos tempos do Antigo Testamento, pois com uma facilidade incrível eles se envolviam na adoração a deuses dos povos vizinhos. Citei agora há pouco a questão de Acabe e Jezabel. Mas tem um outro texto que eu acho que é muito importante, eu vou ler com vocês, sobre o envolvimento de Salomão com religiões também pagãs, do ponto de vista do judaísmo, que está em 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 8, e o texto informa o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Agora, eu creio que, eu vou falar depois das razões, porque o sincretismo ele acaba imperando, ou ele acaba surgindo com muita força, mas eu quero falar de alguns exemplos de sincretismo. O sincretismo foi uma prática usual adotada, por exemplo, no Brasil, pelos escravos da África que aqui chegaram. Então, quando os africanos chegaram ao Brasil, eles então traziam na sua bagagem a sua cultura. Por exemplo, eles trouxeram o samba em relação à música. Na culinária, eles trouxeram a feijoada, que por sinal é uma coisa maravilhosa, né? E eles trouxeram também a sua religião, os seus deuses, né? Então, se você pegar, por exemplo, o dicionário de culto afro de Olga Cacciatore, ela vai informar que o número de orixás na África eram cerca de 600 e que para o Brasil vieram cerca de 50, mais ou menos, né? E então, quando eles chegaram aqui, e essa é uma página vergonhosa da nossa história, o sofrimento dessa gente é indescritível, né? Como eles sofreram e fizeram na época da colonização. E aí, quem vai vingá-los? Quem vai protegê-los? Quem vai protegê-los do capataz, do senhor de engenho, do senhor da terra? São os seus deuses. Então, eles continuam cultuando seus orixás, tá? E como eu li agora há pouco que a Roma fazia a evangelização por imposição, então eles foram forçados ao sincretismo, a buscar na Igreja Católica, no catolicismo romano, um santo correspondente à sua crença no culto afro. E mais adiante tem até uma relação, uma tabela em relação a isso que eu quero apresentar para vocês também. Por exemplo, às vezes eles estavam fazendo uma gira
um trabalho no terreiro para Yansan, né? E vinha alguém e perguntava: o que vocês estão fazendo? Estamos rezando para Santa Bárbara. Outro dia era uma gira para Oxóssi. E quando alguém questionava: que culto é este? Ou que reza é essa? Estamos rezando para São Sebastião. Então houve essa busca de ir lá no catolicismo e encontrar um santo correspondente. E aí nós vamos encontrar Iemanjá, Nossa Senhora, a Jesus Cristo, Oxalá, a Ogum, São Jorge e assim por diante, né? Então vários santos fizeram essa relação. Além da mistura com o catolicismo romano, houve também a mescla com a religiosidade indígena, né? Por isso que existe, por exemplo, no terreiro, a manifestação do caboclo, que é o espírito de um índio que já morreu. E nós vamos ver também que esse sincretismo, essa mistura, ela não se detém, ela não está restrita, não é monopólio apenas do culto afro. Ela foi tomando diferentes facetas, aspectos, até que chegou na igreja evangélica brasileira. É muito interessante, no livro do Dr. Augusto Nicodemos, eu acho que é nesse livro, o que estão fazendo com a igreja, que ele trata sobre a alma católica do evangélico brasileiro. Porque muitos evangélicos saem da igreja católica, mas a igreja católica não sai deles, né? Então eles continuam com ideias do catolicismo romano. Por exemplo, a ideia do papado. Então você vai encontrar muitos grupos evangélicos de denominações que tem um líder no topo da pirâmide e ele é inquestionável. Ele faz o que ele quer, ele decide, e o que ele decide todo mundo tem que acatar, porque foi Deus que mostrou, foi Deus que me revelou, e assim por diante. Aliás, muita coisa que se prega hoje nos programas de rádio e televisão é fruto de uma subida no monte. Eu fui ao monte e Deus me mostrou isso. Eu fui ao monte e Deus me mostrou aquilo. Então, toda vez que eu ouço alguém dizendo: eu fui ao monte, eu vou ao monte, a primeira coisa que vem na minha mente é: lá vem o golpe. Quando alguém anuncia que vai ao monte, ou que está descendo do monte, aí tem algum golpe. É muito interessante essa teologia do monte. Não é teologia feita através de um trabalho árduo, através da hermenêutica, da exegese, de meditação, de verificar fontes históricas, traduções e tudo isso, as regras da hermenêutica, mas é uma coisa muito fácil de ser feita. Deus me mostrou, Deus me falou. E isso facilita demais aquilo que acontece hoje, de muitos evangélicos saírem para aí em busca de profecias e de revelações. Eu vou lá na casa da irmã Joana, mas a irmã Sebastiana é muito usada, aquela irmã, assim por diante. Então a gente tem lá no nosso lado de São Paulo a irmã Maria do Monte, ela resolve, e outras assim, né? Então tem tudo isso acontecendo. E eu digo uma coisa: se Deus tiver alguma coisa para te falar, você não precisa sair por aí em busca de profecia, porque se Deus tiver alguma coisa para te falar, Ele vai saber onde te encontrar. É melhor Deus te procurar para te falar alguma coisa do que você sair por aí procurando pessoas. Foi assim com o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, Paulo disse a Ananias: vai, ele está na rua direita, na casa de alguém, assim. Deus sabia o endereço do pecador, né? Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Então existe esse fenômeno. Olhe, por exemplo, hoje o que acontece nas igrejas evangélicas. Muitas delas não têm mais uma mensagem para pregar, elas têm produtos para vender. Adquira os nossos produtos, adquira isso, adquira aquilo. E às vezes um programa muito caro de televisão ou de rádio, e é caro, porque eu tenho um programa muito simples em São Paulo, é de um grande alcance, mas é um programa, é uma vez só por semana, e eu sei que é caro. E como é que alguém vai pegar esse horário e ficar do começo ao fim, só vendendo, e pedindo dinheiro? Mas senão não paga o programa. Então tira o programa do ar, você não vai ter nada para pagar. Porque se você não tem nada para pregar, então vai vender em outro lugar, né? Não é desse jeito, né? É lamentável o que se passa hoje em dia nesse aspecto. Então, muitos não têm mais uma mensagem para pregar. É possível hoje, como eu já fiz isso, você pegar pregadores na televisão e ouvir a mensagem dele do começo ao fim, e nenhuma vez o nome Jesus ser citado. Isso eu já vi, nenhuma vez.
Aliás, Jesus está se tornando cada vez menos conhecido hoje nos arraiais neopentecostais. Eles sabem muito mais sobre Naamã, Caleb, Davi, os valentes de Davi, Daniel, agora tem jejum de Daniel e assim por diante. E essa gente valoriza muito mais os mortos, os defuntos do Antigo Testamento, do que o Cristo vivo do Novo Testamento. É lamentável o que se passa hoje. Não existe isso. Uma outra coisa também que é muito ruim hoje, eu vou dizer para vocês, qual é o maior desafio hoje para a vida cristã? O maior desafio hoje para a vida cristã não é o islamismo, não é o mundanismo, não é o secularismo. O maior desafio, no meu entender, para a vida cristã hoje é a igreja evangélica. Uma igreja evangélica mundana, cega, uma igreja evangélica infantilizada, e assim por diante. Eu me lembro que houve uma época em que a gente ouvia falar muito no católico nominal. Católico nominal que vai uma vez ou outra à igreja. Vai, quando morre alguém, quando vai batizar alguém, vai batizar uma criança, o católico nominal vai à igreja. Eu nunca esperava viver para conhecer o evangélico nominal, que também vai à igreja quando tem amigo secreto, ou então numa festa de Natal, ou uma outra festa na igreja, mas ele não tem mais nenhum compromisso com o evangelho. Os laços hoje são muito tênues, são muito frágeis, como fala o Bauman, né? Sociedade líquida. A coisa se desfaz, não tem forma, não tem consistência. E assim hoje as relações são muito líquidas, são muito frágeis, tanto nos nossos relacionamentos uns com os outros, como também no nosso relacionamento com Deus. Não tem mais aquela constância, aquela firmeza que havia antigamente. Então hoje temos também o evangélico nominal. Nós vamos ver hoje a questão do sincretismo. Acontece em muitos grupos, na nova era nem se fale, ela acomoda todas as crenças. Existe hoje no mundo evangélico a questão da dupla pertença. Hoje é comum um presbiteriano que frequenta uma igreja da IPB, digamos assim, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que de vez em quando dá uma corridinha lá no Valdemiro. Lá. Porque o meu pastor não ora pelos enfermos, meu pastor não tem a fé que o Valdemiro tem. Então aqui eu pego o ensino, mas lá eu pego aqui a teoria e lá eu pego a prática. Né? Então tem muito disso, muitos batistas estão fazendo isso. Né? Por exemplo, hoje você vai encontrar pastores assembleanos que quando você ouve essa gente falar no rádio ou na televisão, se você não estiver vendo, dá a impressão que você está ouvindo os pastores da Universal. Eles falam as mesmas coisas, com os mesmos cacuetes e usando as mesmas táticas. A Igreja Universal fez escola. A influência é enorme. Né? Eu vejo isso lá para o lado de São Paulo, não sei se acontece aqui no Rio ou em Niterói, mas lá do nosso lado acontece muito isso que estou lhes dizendo. Isso gera uma dupla pertença. Né? Eu sou evangélico, mas eu vou na Seixinoê. Eu sou da presbiteriana, mas eu faço uma fezinha na Universal. Eu sou da Batista, mas eu corro lá no Agenor Duque, que também é um outro fenômeno mais recente, surgido no cenário evangélico. Né? E é claro, né, se você acompanhar um pouco o Agenor Duque, enquanto vocês estão murmurando, eu vou tomar água. Então, e quando se fala no Agenor Duque, ele consegue ser mais grotesco do que todos os outros juntos. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Né? Temos então a questão da dupla pertença. Além disso, tem a maçonaria, com a qual muitos evangélicos estão envolvidos. E a proposta da loja é uma proposta sincrética, é uma proposta, sim, de reunir várias crenças. Tanto que se você pegar o dicionário da maçonaria, de Joaquim Gervásio Figueiredo, e lá procurar o verbete de religião, ele vai dizer que todos os líderes de religiões, todos eles foram portadores de uma única verdade divina, como Hermes Trismegisto, Vishnu, Krishna, Maomé, Buda, Jesus Cristo, todos têm o mesmo valor. Interessante que as práticas dos evangélicos também refletem esse sincretismo. Existe uma prática muito difundida no meio evangélico, que é a questão do copo d'água.
Agora você vai colocar esse copo com água. Põe o copo com água em cima do rádio. Põe o copo com água perto da televisão. Tome essa água agora, e assim por diante. De onde veio isso? Essa não é uma prática evangélica. Essa não é nenhuma prática bíblica. Quem criou o copo d'água foi um padre católico chamado Padre Donizete de Tambaú. Ele fazia isso. Depois do Padre Donizete, quem passou a fazer isso foi Alziro Zaru, o fundador da LBV, a Legião da Boa Vontade, que é um ramo do Espiritismo também. E que hoje os pastores evangélicos fazem largamente, como se fosse uma prática bíblica, né? Então nós temos essas coisas infiltradas no nosso meio e que nada tem a ver com a palavra de Deus, nada tem a ver, né? A própria liturgia da Igreja Universal do Reino de Deus revela isso. E a Universal tornou-se um monstro de várias cabeças. A Universal tem a cabeça judaica, porque estão lá com o kippá e o talite, e assim por diante. A Universal tem a cabeça espírita, né, porque eles falam muito em mãe de encosto, fechamento de corpo, e assim por diante. A Universal tem a cabeça católica. Tem um punhado, é um monstro com várias cabeças, né? E aí você vai encontrar a seção do descarrego, mãe de encosto, fechamento de corpo, e isso nada tem a ver com a palavra de Deus, né? Bom, são muitos os exemplos que eu poderia citar aqui para vocês. Eu até separei algumas coisas, algumas campanhas que as igrejas andam fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, muitos crentes hoje são viciados em campanhas. Viciados em campanhas. Estão fazendo uma campanha, já esperando quando é que vai começar a próxima. E outra coisa, a análise que eu faço é a seguinte: os crentes que vivem de campanha em campanha, eles fazem campanha não é porque eles amam a Deus, é porque amam a si mesmos. Porque o propósito da campanha é sempre para se arrumar. É para a loja vender mais, é para poder trocar de carro, é para poder vender a casa, comprar a casa, é para adquirir, é isso, é materialismo. Você não vai ver uma campanha, olha, nós vamos ter aqui 7 dias de oração para sermos mais humildes, para sermos submissos a Deus, né? Nunca você vai encontrar este propósito. Então eu cheguei à conclusão de que os crentes que fazem campanhas, eles fazem campanhas não porque amam a Deus, mas porque amam a si mesmos, né? E é interessante, do que vive a igreja evangélica hoje, vive de 3 coisas: campanha, propósito e voto. Campanha, propósito e voto. De quanto vai ser o seu voto? De quanto vai ser o seu propósito? E o dinheiro sempre na frente. Então a mola mestra do neopentecostalismo chama-se dinheiro, não é outra coisa. Então, deixa eu ver se eu consigo ler. Essas aqui são campanhas de algumas igrejas evangélicas por aí. 7 segredos de Deus para o sucesso. Revelação para você, profissional liberal, pequeno, médio, grande empresário, trabalhador autônomo, artista, atleta, estudante. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. 7 segredos de Deus para o sucesso. Participe dessas reuniões. Todas as segundas-feiras, 19h30. Venha receber orações fortes para desembaraçar seus negócios, abrir seus caminhos. Suas mãos serão ungidas com óleo da provisão divina. E assim por diante. Agora tem uma aqui chamada Reunião do Povo de Deus, determinação. Venha determinar a realização dos seus sonhos, ideais, projetos, visões, decretar a cura das emoções, cura física, saúde mental. Venha receber a unção com mirra e tocar nas águas que saram. Isso. Inédito, poderosa reunião do fechamento do corpo. Se você não é bem sucedido na vida espiritual, sentimental, financeira, você está sendo vítima de inveja, pragas, maldições e de várias perturbações espirituais. Tudo isso acontece porque o seu corpo está aberto e vulnerável aos ataques dos espíritos das trevas, e o seu corpo precisa ser fechado e coberto pelo sangue de Jesus. Receba gratuitamente a prece para o fechamento do corpo. Imperdível, corrente da cruz vazada. Venha passar pela cruz vazada e receba de volta tudo que você perdeu. Salvação, perdeu a salvação, lá na cruz você recupera. Manassés. Como é que funciona a unção de Manassés? Ele pegou isso lá de Gênesis, né? E acho que é capítulo 41, se não me engano.
E quando José, lá no Egito, teve seus filhos, Manassés e Efraim. Então, quando nasceu Manassés, José disse assim: o Senhor me fez esquecer do meu sofrimento. Então, ele introduziu a unção de Manassés. Na verdade, ele não é o autor. O autor dessa ministração é Jerônimo Onofre da Silveira, do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte, que também talvez seja o principal mentor do Agenor Duque, aqui no Brasil e fora do Brasil, é o Benihim, já que todos conhecem. E então, como é que funciona? As pessoas sobem na plataforma, no púlpito, e vem uma mulher. Apóstolo, ai apóstolo, eu estou arrasada. Eu descobri que meu marido me traiu. E o meu marido foi embora com outra mulher, apóstolo. Eu estou desesperado. Então ele vai ministrar unção de Manassés na vida dessa mulher. Coloca um pano vermelho na cabeça dela e ele começa. Manassés 1, Manassés 2, Manassés 6, vai até 7. Eu não sei por que ele faz isso, até 7. Mas eu só sei que quando ele termina de fazer esse ritual, tira o pano da cabeça e pergunta para essa mulher: irmã, o teu marido algum dia te traiu? Não, apóstolo, meu marido é um homem fiel, é um homem de Deus. E o povo começa a aplaudir e glorificar a Deus. Aí vem um irmão: apóstolo, faz 25 anos que eu estou preso no alcoolismo, não consigo me libertar. Não consigo me libertar. E ele vai fazer a mesma ministração, pano vermelho na cabeça, e começa Manassés 1, Manassés 2, até o 7. Eu tiro o pano, e aí ele pede para um dos seus assessores: traga uma cerveja aí, ó. Traz uma pinga aí. Aí chega para o homem e diz: pode tomar. Você está na casa de Deus, mas eu autorizo você a tomar. Eu dou permissão para você tomar. Não, eu não vou tomar isso, apóstolo. Eu nunca bebi na minha vida. E aí o povo começa a glorificar. E aí vem um outro camarada, dizendo: apóstolo, faz 15 anos que eu estou nas drogas. E eu não consigo sair das drogas. Está destruindo a minha vida. Unção de Manassés. E aí o mesmo ritual. Quando ele termina, ele pede para os assessores: traz um baseado aí. Como é que eles conseguem um baseado ali na igreja? É uma coisa interessante. Eis aí um mistério. Traz um baseado aí. Fuma aí o baseado. Não, eu nunca fumei, eu nunca usei droga na minha vida. Aquilo que eles chamam de unção de Manassés não passa de unção da mentira, porque a pessoa passa a acreditar numa mentira. Eu queria que essa gente fosse ministrar unção de Manassés lá para o gerente do meu banco, da minha conta. Como é que está a conta do Romero aí? Está no vermelho? Não, a conta dele é só no azul. Ministra lá na cabeça do meu gerente. E assim por diante. Então você vê a quantas andam. Muitos têm um ministério de mentira. A falta de ética é enorme, é enorme. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho esperança nessa geração de pastores que está aí hoje. Aliás, eu vinha falando isso já há algum tempo. Está surgindo, ou surgiu uma geração de pastores que teve péssimos mentores, péssimos exemplos, e eles conseguem ainda ser piores do que os seus maus exemplos. Então, a minha esperança é que Deus invista numa geração nova, que vá para o púlpito com fidelidade a Deus, com fidelidade à palavra de Deus, para honrar a Deus, amar o seu povo, amar as almas e pregar a verdade. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Este é o caminho. Não queira ser famoso. Não fique esperando pregar no estádio. Quando é que eu vou para a TV? E daí? Você não precisa disso. A fonte da nossa alegria, do nosso contentamento é Jesus. É o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é a vossa vida. A minha vida não é a esposa, não são os filhos, não é o ministério. Tudo isso vai passar. A minha vida é Cristo, é Jesus. Então nós temos que caminhar, por aí, por aí. Então não queira, Eu me lembro, eu não sei se já contei isso aqui para vocês uma vez, eu vou terminar com isso. Quando eu estava fazendo o meu primeiro seminário na América do Norte, no último semestre, eu entrei numa tarde na sala de oração sozinho, e eu estava muito agitado.
E aí, Senhor, estou terminando o curso, para onde que eu vou, com quem que eu vou, como é que eu vou te servir, que ministério eu vou desenvolver? E Deus me repreendeu. Eu não ouvi nada audível, mas as coisas começaram a vir à minha mente assim, né? A minha mente dessa forma. Por que essa agitação? Por que essa preocupação? Se eu algum dia te usar nas minhas mãos, a glória é só minha, você não vai poder tocar na minha glória. E outra, se eu não te usar, o prejuízo é só meu, você não tem nada a perder, porque a maior obra que eu tinha para fazer na sua vida eu já fiz. Foi o dia em que nós dois nos encontramos. Nunca haverá nada maior do que aquilo, e é a verdade, né? É a conversão, é o encontro com Deus, é a transformação, é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Dr. Paulo Romero, eu considero que essa foi uma noite fantástica, porque o senhor tem autoridade, já reconhecida no meio evangélico, para dar nome a tudo que o senhor nomeou aqui. E às vezes a gente fala sem dar nome, sem querer ofender demais, achando que isso pode ser até de uma certa maneira algo não agradável dentro do meio evangélico. Enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei de um evento que aconteceu comigo há 15 anos atrás, um pouco antes de eu ser ordenado pastor, onde eu recebi num culto que eu dirigia na igreja que eu pertencia, uma pessoa, uma mulher de meia idade, cerca de 40 anos de idade, e ela estava profundamente perturbada. Alguém a levou àquele culto, era um culto de estudo, numa segunda-feira, e me procurou dizendo que ela estava no espiritismo. Quando terminou o culto, eu fui conversar com aquela senhora, ela se tremia muito, não tinha nenhum ventilador ligado, e ela me disse que eu fui perguntar, afinal de contas, como que ela chegou ao espiritismo. E ela me disse que uma época que ela estava muito deprimida, uma amiga a levou a uma igreja evangélica para que ela recebesse oração, fizesse uma corrente, uma campanha. E nessa igreja que ela foi, havia de fato uma campanha para o anjo da guarda. O senhor esqueceu de citar aí, tinha mais essa. E ela chegou aí 2 ou 3 vezes a essa campanha, só que essa igreja ficava muito longe da casa dela. E um belo dia, ela sem recurso financeiro e sem tempo para ir tão longe, passando perto de sua casa, viu um centro de Umbanda, e que lá também havia uma campanha, algo para o anjo da guarda. E como era anjo da guarda por anjo da guarda, ela resolveu ficar com o anjo da guarda mais próximo de sua casa. E foi quando ela virou para mim e disse assim: eu fiquei por lá, porque é tudo a mesma coisa, não é? Diante disso, desse quadro, desse sincretismo, onde aqueles que não são, principalmente, nós estamos aqui no meio de irmãos evangélicos que têm bem essa noção, mas diante dessa perspectiva da mídia, de pessoas que não têm esse entendimento, com que olhos o senhor enxerga essa aproximação entre esse evangelho pregado e essa tentativa de pescar as pessoas de outras religiões, utilizando símbolos, ritos e etc., mas acabando por se imiscuir, fazer mesmo um sincretismo? Como o senhor enxerga isso? Não, eu enxergo com maus olhos, porque isso revela que o evangelho não foi pregado a essa mulher, porque evangelho significa transformação, né? Novidade de vida. Tanto que o Paulo trabalha isso em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura ou nova criação, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Existe de fato um caráter sincrético nesses movimentos. É muito comum você ver, por exemplo, Centro Espírita, a Santíssima Trindade, né? Centro Espírita, Jesus de Nazaré. Então, quando se dá uma roupagem bíblica, cristã, nesses lugares, então pode enganar muita gente. Agora, se a pessoa não tem o ensino da palavra de Deus, que é uma das maiores necessidades na igreja hoje,
o ensino da palavra e discernimento bíblico, aí as pessoas são levadas para tudo quanto é vento de doutrina e elas vão ser vítimas dessas coisas, não tem outro jeito. Então é farinha na panela, ensinar a palavra de Deus e mostrar. O problema é que tem hoje muitos pastores que eles não conseguem, em nome do politicamente correto, eu não quero ofender ninguém, não marcam posição, precisa estabelecer os limites. Nós somos isso, nós não somos aquilo, nós caminhamos por aqui, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Então essa tem sido a minha luta. E eu faço lá em São Paulo, uma vez por mês o encontro apologético reúne crentes de diferentes denominações, então nós batemos em cima disso, né? A gente precisa marcar a posição, senão, se os pastores não têm certeza daquilo que estão pregando, então fica muito ruim. Também uma coisa que eu já falei, Luiz, é que a igreja evangélica brasileira, ela é muito forte na sua ação evangelizadora. Ela consegue arregimentar as multidões, mas ela é muito fraca, muito frágil na sua ação discipuladora. Então ela não discipula, e é o que falta muito hoje, é discipular. E também tem essa questão de que as novas igrejas, principalmente neopentecostais, são igrejas apressadas, elas não têm tempo, são 5 cultos por dia, geralmente o apóstolo, o bispo, ele tem muito compromisso para pagar, é satélite, é programa de rádio, é TV, é muita gente, é muito dinheiro, então uma demanda, uma pressão muito grande por dinheiro. Então a ação discipuladora, ela sofre, porque eles não estão interessados em discipular, eles estão interessados em, olha gente, vem amanhã, a tal hora vai ter isso e tudo, e aproveita aquele momento para pegar o dinheiro da turma, com muitas promessas, né? E as práticas são terríveis. Eu, por exemplo, já sei disso, e até no programa do Ratinho, isso já foi ventilado, de igrejas que plantam pessoas no meio da multidão para se fingir de cego, de aleijado, né? E na hora lá dizer que foi curado. Então, quando os líderes são questionados, eles dizem o seguinte: não, mas aquilo ali foi só para estimular a fé das pessoas. Como é que você estimula a fé de alguém em cima de uma mentira, usando a mentira, né? Me faz lembrar o reverendo Moon, que também tem uma prática, ele já morreu, mas o grupo dele, a mentira celestial. Você pode mentir se for para trazer alguém para o reino de Deus, né? Então precisamos tomar cuidado com isso. Tenho aqui uma pergunta do Alain, ele está dizendo assim, não sei se o senhor vai conseguir, porque a frase não é sua. Comente a frase do pastor Renato Vargens: falsos pastores fazem parte do juízo de Deus para falsos crentes que vivem um falso evangelho e buscam um falso Deus. Tudo que ele falou aí é verdadeiro. Não, é isso mesmo. Essa perspectiva? Mesmo, claro, é assim mesmo. E outra, muitos pastores hoje, bispos e apóstolos, vivem e ministram como se nunca fossem se encontrar com Deus, como se nunca fossem dar conta a Deus, e um dia isso vai acontecer. Ok. Sobre culto de libertação, sobre invocar demônios, entrevistar, validar o que o demônio fala, pôr de joelhos amarrado por 2 horas, diz que assim o demônio está perdendo a força e o domínio da pessoa. O que o senhor acha dessa prática no meio neopentecostal, principalmente de entrevista do demônio? Então, eu tratei dessas questões no meu livro, Evangélicos em Cristo, tem um capítulo sobre batalha espiritual, onde eu trato dessas questões. Tem um momento na Bíblia, em Marcos capítulo 5, em que Jesus, ele fala com alguém que está endemoniado. Então pergunta lá para o gadareno, em Marcos 5, né? Quantos vocês são? E ele pergunta: nós somos muitos. Qual o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos, e assim por diante. Então existe todo um comentário, uma discussão sobre por que Jesus fez isso. Talvez, porque isso não está explícito no texto, Jesus tenha perguntado para aquele homem, talvez tivesse feito essa pergunta, talvez para saber se ele se identificava consigo mesmo ou não.
porque ninguém fica possesso 24 horas seguidas, né? A pessoa que está debaixo de uma influência maligna, ela tem momentos de lucidez. Então, se ele estava entendendo o que Jesus falava. Uma outra possibilidade que outros apontam é que Jesus queria mostrar aos discípulos que um ser humano, ele pode ser possuído por mais de um demônio, porque ele diz, somos muitos, né? De qualquer modo, a gente não vê depois os discípulos repetindo esse exemplo de Jesus. Tem coisas que Jesus fez e que os discípulos não fizeram. Por exemplo, cuspir em alguém para curar. Os discípulos nunca fizeram isso. Por quê? Nós temos que traçar uma diferença entre aquilo que é um ato soberano de Deus, daquilo que é normativo para a igreja. Por exemplo, Jesus caminhou por cima das águas, mas a Bíblia não manda a gente sair por aí caminhando em cima das águas. Irmãos, nós vamos orar até nós caminhar por cima das águas, nós vamos jejuar, nem que seja o ano todo. A Bíblia não cobra isso de ninguém. Tá? Então, irmão, quem quiser ser curado, hoje eu vou fazer como Jesus, eu vou cuspir em você. Embora alguém tenha feito isso há poucos dias, né? Mas não é uma prática que é normativa para a igreja, né? É normativa. Então, essa questão de entrevistar demônios e tudo isso, o que acontece? Com o advento aí, com o surgimento dessa batalha espiritual exagerada, então o demônio foi para o púlpito, foi para o palco. É ele quem tem a maior parte do culto. Tudo gira em torno do demônio, desde o começo. Meus irmãos, nós vamos começar o culto, mas primeiro nós vamos amarrar o demônio. Vamos amarrar. Está amarrado. Aí termina de orar, irmãos, tem que amarrar de novo, vamos amarrar. E eles vão amarrando o demônio o tempo todo, né? E tem, olha, os hinos que cantam, tá? Tudo só fala de guerra, hinos de guerra e assim por diante. E eu coloco uma frase no meu livro que diz o seguinte: a vida espiritual não se consiste de uma preocupação doentia com o inimigo, mas de uma contemplação constante da face do Senhor. Está lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O problema é que essa gente não consegue mais fazer culto sem demônio. Teve demônio no culto? Teve. Então o culto foi uma benção. Teve demônio? Não teve, e foi um culto fraco. É lamentável essa postura de muitos hoje, infelizmente. Nós então caímos para o tema da Semana Teológica, que isso é fruto de uma livre interpretação do texto e, consequentemente, uma prática equivocada, né, da teologia, da má teologia. Aqui tem uma pergunta que alguém quer diferenciar, quer saber a diferença, na verdade, entre sincretismo e ecumenismo. Então, geralmente o sincretismo, ele é uma união mais, digamos assim, uma fusão de crenças mais antagônicas. O ecumenismo, se for um ecumenismo mais restrito, então é uma reunião de crenças que estão mais próximas uma da outra. Por exemplo, é possível haver um ecumenismo evangélico, juntar, por exemplo, os presbiterianos, batistas, assembleanos, a metodista e assim por diante. Embora haja diferenças de opiniões, pode aí a diferença de arminianismo, calvinismo, ou na liturgia, ou forma batismal, ou a visão da Santa Ceia, mas é possível juntar essa gente, Agora, é claro, mesmo no ecumenismo assim, mais restrito entre nós, vai ser muito difícil, por exemplo, juntar a Deus Amor e também a congregação que está no Brasil. Eles não vão querer chegar para uma reunião como essa. Agora, existe um ecumenismo que é irrestrito, aí talvez um cristão tivesse dificuldade com ele, quando você vai considerar que hinduísmo e o budismo e o shintoísmo, o islamismo, todos têm a mesma proposta que o cristianismo tem. E aí, à luz da Bíblia, não tem como defender isso, né? Porque o Pai não enviou Jesus ao mundo como uma sugestão. Ele enviou como a única opção. E isso está muito claro na Bíblia. Eu sei que hoje existe muita gente aí preocupada em derrubar barreiras e tudo isso. Olha, nós temos que repensar o nosso conceito de salvação, porque tem salvação em outras religiões também e tudo isso. Mas Jesus não abriu mão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Aí você encontra Pedro, Atos 4:12, em nenhuma outra salvação, e vários outros textos. Então não tem como negociar isso.
Tem coisas no cristianismo que a gente negocia, tem coisas que não tem como negociar. Ok, aqui tem uma pergunta que o senhor não citou, mas quem faz a pergunta coloca: como o senhor vê a igreja adventista neste sincretismo? Escuto muitos evangélicos encantados com pregações adventistas na TV. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ainda continua crendo, promovendo doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando ela ensina que Jesus não completou a sua obra na cruz. Ele somente a completou em outubro de 1844. Então, Jesus teve que esperar até 1844 para passar do segundo compartimento lá no céu, o lugar santo, para o lugar santíssimo, para apresentar o seu sangue ao Pai. E isso contradiz muita coisa no Novo Testamento. Já contradiz a palavra de Jesus em João 19:30, quando Jesus diz: está consumado, a obra está acabada. E uma outra coisa muito importante é quando nós pegamos o livro de Hebreus, que foi escrito antes do ano 64 da era cristã. Alguns autores sugerem isso, porque o livro de Hebreus não menciona as grandes perseguições. Hebreus capítulo 12 diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. Então o Hebreus foi escrito antes das grandes perseguições romanas, então antes do ano 64. E em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, diz que Jesus Cristo, como âncora da alma segura e firme, nosso precursor, penetrou até o interior do véu. Isso antes do ano 64. Não podemos nos esquecer também de Hebreus 1 e 3, quando diz que Jesus Cristo, depois de haver feito a purificação pelos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ora, no livro de Atos, em Atos capítulo 7, o próprio Estevão, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Então ele já estava lá, né? E se você olhar para uma das cartas do Apocalipse, quando Jesus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, assentei-me no trono de meu Pai. Agora, querer colocar isso para outubro de 1844, não tem como defender isso à luz da Bíblia. Tem outras posições adventistas que são inaceitáveis. Por exemplo, o ensino adventista de que Jesus é o arcanjo Miguel. Ora, Miguel é criatura, Jesus é o Criador. E ele não poderia ser o Criador e a criatura ao mesmo tempo, né? Então, e também ainda a Igreja Adventista continua ensinando, e acho muito difícil mudar isso, de que a guarda do sábado é essencial para a salvação. Se não guardar o sábado, não vai ter salvação. E isso desbanca a doutrina da graça. Porque se a salvação depende de algo que eu venha fazer, então Cristo morreu em vão. Morreu sem saber porque estava morrendo. Então não tem como conciliar certas posições do adventismo com a doutrina bíblica. Ok. Ouvimos muito sobre o sincretismo, principalmente nas igrejas neopentecostais. O senhor acredita que há sincretismo dentro das igrejas ditas tradicionais? Sim, tem também. Numa dose menor, mas tem. Você vai encontrar, por exemplo, antigamente, você falava Igreja Batista. A gente já sabia como era. Igreja presbiteriana, a gente já tinha na mente como era essa igreja, ou metodista, né? Tanto que a gente costumava dizer: olha, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje não dá mais para falar isso. Hoje tem que falar: procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Vai ter que ser isso, né? Porque mais próximo da sua casa está difícil. Então, hoje não tem mais como você se dirigir, se nortear pelo rótulo Batista, Presbiteriano, Metodista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e outras. Porque depende do líder local. Então, por exemplo, os batistas têm uma forma de governo em que as igrejas são livres, né? As igrejas são soberanas. Por isso que no meio batista acontece mais isso do que eu acho que na presbiteriana. Porque eles são livres para decidir. Então você vai encontrar pastores batistas pirados, pastores presbiterianos também pirados, como assembleanos e assim por diante. Então a denominação, ela não dita mais a liturgia para aquela igreja local, e às vezes nem a teologia, né? Então é o que dá na cabeça do pastor.
Por exemplo, ele se sente impressionado quando ele vê a igreja lá na esquina, apinhada de gente, a igreja dele quase não cresce, eu vou começar a fazer as campanhas. Vai ser o lenço, vai ser isso, vai ser aquilo, e a água também. Então ele sai de uma postura, né, assumida por anos, para aventurar-se nisso, né? E não dá certo, porque ele não vai conseguir, como diz o Dr. Augusto Nicodemos, né? Por exemplo, pastor neopentecostal acredita que galinha, ela fala em línguas e interpreta, sabia? Tem isso na internet. Tem um galo aí que falou, a galinha interpretou, e o pastor foi contar no púlpito: olha, irmãos, Deus usou uma galinha para falar comigo, aquele negócio bom. Deus usou a jumenta lá atrás, mas pastor Nel, ele vai longe, e geralmente quem não vai até um certo ponto, então não dá certo, ele não consegue assumir tudo, né? Então, é isso o que acontece. Aqui tem uma pergunta que eu acredito que o exame e a interpretação adequada do texto podem auxiliar na resposta. Acredito que o senhor vai falar sobre isso. Diz assim: o Senhor generalizou a ida ao monte. Como o senhor explica que o Senhor Jesus orava no monte? Não é proibido ir ao monte. Tanto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: eu quero que os homens orem em todo lugar. O que eu não concordo é quando alguém vem dizer que a oração do monte vale mais. A oração do monte tem mais unção, tem mais poder, e assim por exemplo. Então você não pode limitar a Deus geograficamente e nem cronologicamente, né? Não tem jeito. Por exemplo, dizer que de madrugada a linha para o céu está desimpedida, a oração sobe mais depressa, isso é conversa fiada, isso não tem na Bíblia, né? Tanto que eles vão pegar aí você vê a importância da interpretação, né? Em Provérbios capítulo 8, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Temos que buscar Deus de madrugada. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a sabedoria, que o texto aí fala da personificação da sabedoria, que é importante buscar a sabedoria. Então não tem nada a ver com Deus. Então o meu incômodo é quando alguém diz que a oração no monte vale mais. Deus é Deus dos montes e dos vales, né? Agora, o que eu vejo ultimamente é que as manipulações para pedir dinheiro sempre tem a ver com o monte. Irmãos, eu fui no monte, Deus me deu uma mensagem, foi uma revelação, e eu vou entregar. Aí ele começa, desde o início do programa, tem 1 hora de programa, ele vai ameaçando: daqui a pouco vocês vão ver o que Deus me revelou. É coisa profunda, é coisa que nunca revelou para ninguém. Deus me mostrou, vai mudar a sua vida, né? E lá no fim ele entrega a revelação. Deus me falou que eu tenho que levantar 100 pessoas, cada uma contribuindo com R$50. Essa foi a revelação do monte, né? Então quando fala em monte, no meio dessa gente, eu fico, é complicado. Tem um apóstolo lá em São Paulo, que ele recebeu uma revelação no monte há 14 anos, que as pessoas têm que fazer um propósito de R$2 por cada membro da família, R$2 para receber uma bênção. E no fim de cada testemunho que ele ouve no rádio, ele pergunta para a pessoa: e aí, irmã, você então acredita que isso aqui é de Deus? Isso é de Deus, apóstolo, é claro. Aí o outro: e você também crê que isso é de Deus? Isso é de Deus. Eu nunca preguei e corri para a porta da igreja para perguntar para alguém: você acha que aquilo que eu preguei hoje foi de Deus? Nunca precisei, porque abro a Bíblia, porque falo o que está na palavra. Então não tem que ficar perguntando se aquilo é de Deus ou não, né? Então é dessa forma. Não podemos generalizar. Deixa eu provocar o senhor um pouquinho, quando o senhor está falando que a gente precisa voltar às Escrituras. Só que justamente o nosso tema é esse, né? O tema da semana é livre exame, ou seja, é a possibilidade de voltar livremente à Escritura, mas a interpretação ela não é livre. E, levando em consideração que o senhor disse que parte de membros e até líderes de igrejas que a gente julgaria que deveriam possuir uma teologia melhor, igrejas históricas, qual a solução que o senhor consegue ver, se consegue, visto que essa questão de neopentecostalismo, ela sai do âmbito de igrejas e ela
quase que forma uma teologia dentro de todas as denominações praticamente. Olha, eu não vejo possibilidade. Eu não vejo ainda, pode ser que aconteça lá na frente, isso no neopentecostalismo. Eu vejo bons sinais no pentecostalismo. Por exemplo, na década de 80, a Assembleia de Deus tinha cerca de 44 mil pastores no Brasil, quase todos eles nunca tinham tido um treinamento teológico. Agora, a partir da década de 90, ninguém é ordenado na Assembleia de Deus se não tiver um curso teológico. Isso é muito bom. A maior parte dos alunos de teologia da Universidade de Mackenzie são de igrejas pentecostais. E eu já tive numa turma minha, uma turma de 100% de pentecostais, eram todos pentecostais. E isso é muito bom, que os pentecostais estão interessados e buscando o estudo da palavra. Porque se juntar uma boa teologia com fervor espiritual, é uma dinamite, é o dínamos lá de Atos capítulo 1. Né? Então isso é muito importante. Ontem mesmo, acho que anteontem, fiquei sabendo que a Deus é amor, porque o missionário faleceu há pouco tempo, o seu genro e sua filha assumiram a liderança da igreja, e com ares já de uma abertura. E fiquei sabendo na quarta-feira à noite que eles já vão formar um seminário teológico dentro da Deus Amor, e eles vão começar com 70 alunos que serão sustentados pela denominação. Então, isso é impensável décadas atrás. Então, eu acho que isso vai ajudar. Agora, o neopentecostalismo não consegue fazer isso ainda, porque a preocupação deles é com dinheiro, é muita mídia, é muito dinheiro. Gente, o preço de satélite, o preço de horário de TV, e tudo, um material humano, técnico, a tecnologia é muito cara, então eles não conseguem. E outra, quem faz um culto, a denominação que tem 5 cultos por dia, não está interessada em pregar, está interessada em arrecadar. É como o camarada que abre o boteco de manhã para vender pinga e café até a noite, tem que ficar aberto, porque eu preciso vender para pagar aluguel. Tá? Então o interesse é outro, a visão é outra, e eu não tenho dúvida que o que move as igrejas neopentecostais, é claro que não são todas, mas é o dinheiro, não tem outra coisa. Porque, como é que alguém... Outra coisa, os pastores que estão aqui hoje sabem do desafio que é alimentar o rebanho, pregando 2 ou 3 vezes por semana. É muito pesado. Para você preparar uma mensagem, subir no púlpito com conteúdo, com substância, é muito pesado. Como é que alguém se atreve a fazer 5 cultos por dia? Que ele não tem nenhum interesse. Não há nenhum compromisso com a palavra de Deus. Eu queria concluir com uma última pergunta, Dr. Paulo Romero. Que conselho o senhor daria, essa aqui fui eu que fiz, para a gente concluir, tem outras perguntas aqui, chegaram muitas, mas a gente não tem como esgotar todas elas. Que conselho o senhor daria a líderes e pastores que utilizam dessa prática sincrética, ao invés, até por repetição, e que porventura estejam nos ouvindo hoje, que utilizam dessa prática ao invés de buscarem examinar a Escritura e de uma interpretação adequada, esmerada na Escritura, que estão nos ouvindo hoje. Qual o conselho que o senhor deixaria para esses? Olha, eu acho, Luiz, que eu não preciso nem elaborar mais. Eu acho que tudo isso veio já na minha fala hoje, enquanto eu estava falando, ou mesmo respondendo perguntas aqui. Já falei do valor, do querigma, da pregação cristocêntrica, de um cuidado na interpretação do texto bíblico, do acolhimento. Nós precisamos, a igreja precisa despertar para isso, acolher as pessoas, amar as pessoas. Isso é muito importante. E eu acho que é isso, fidelidade à Bíblia é o mais importante. Amém. Muito obrigado. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Uma crítica que eu também tenho feito às igrejas históricas, que têm uma boa teologia. Os pastores, os líderes, os pregadores das igrejas históricas precisam ter uma vida cheia do Espírito Santo. Todos nós precisamos. É muito ruim. O camarada tem conhecimento, ele tem conteúdo, ele conhece, ele tem teologia, mas ele sobe no púlpito vazio. É como o bronze que soa. Não alcança, não chega lá.
Agora, eu não estou aqui nem falando de pentecostais e não pentecostais. Eu estou falando de pessoas cheias do Espírito, né? Posso citar algumas pessoas que tocam os corações, como o Hernandes Dias Lopes. Eu nunca ouvi o Hernandes orar em línguas, mas ele, quando prega, ele é ouvido, a mensagem chega. Como outros chegam, o Nicodemos, Augusto Nicodemos, o Billy Graham, que há poucos aqui conheceram, aqui alguns conheceram pessoalmente, como eu conheci. Era um batista, conservador, mas que coisa tremenda, a unção e o poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, um outro desafio muito grande para nós hoje é o liberalismo teológico. É muito ruim, porque eu, como pentecostal, eu nunca esperava viver para conhecer pentecostais liberais. Porque, para mim, a definição de pentecostal é alguém que crê no poder de Deus. Agora, hoje já tem pentecostais liberais. E o liberalismo, ele destrói a igreja. Eu não conheço uma igreja liberal que seja grande. Porque deve ser muito complicado você pegar um culto domingo à noite, a igreja cheia, ali tem uma mãe desesperada, tem outro que está doente, tem outro que está passando uma luta. Aí o pastor: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, se bem que não foi Mateus que escreveu. E vamos ler aqui capítulo 5, as palavras de Jesus, se bem que não foi ele quem disse. O que esse homem espera construir? O que ele pretende promover? Então, eu não quero isso para a minha vida. Tá? Eu sou crente em Jesus, muito mais do que ser escritor, doutor, professor. Eu sou salvo por Jesus. Eu fui um dia resgatado. E isso é o mais importante. Eu não vou entrar lá no céu com meus diplomas, nem com monografias, nem com teses. Eu vou entrar para ver Jesus e não quero mais nada. É só isso. Amém? Muito obrigado, Dr. Paulo.